E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo e neste momento eu trouxe uma dica muito simples, tão simples que eu acredito que várias pessoas já sabem dessa dica. Porém, existem muitas outras que não sabem. Eu recebi diversos comentários aqui no canal, até perguntas lá nas redes sociais sobre essa questão. Neste vídeo, pessoal, eu quero mostrar de uma forma bem simples como a gente pode separar os arquivos do usuário, por exemplo, a pasta de documentos, a pasta de downloads, a pasta de fotos, a pasta de vídeos, separar essas pastas do usuário em uma outra unidade diferente, de tal forma que toda vez que você salvar uma imagem, foto, vídeo, documento, fizer um download, ele já vai automaticamente identificar que essa pasta está em outro local e salvar em um outro local. Digamos que você tenha na sua máquina, no seu PC ou notebook, duas partições. É muito comum, deixa eu mostrar aqui, é muito comum nós particionarmos o disco rígido, deixando duas partições separadas. Veja que aqui no meu caso eu tenho o disco local C e o disco local D. Essas duas partições, elas podem ser, na verdade, no mesmo disco, ou você pode ter, de repente, duas unidades de disco aí na sua máquina, não importa. Veja que eu tenho aqui o meu disco local C e eu tenho um disco local D. Eu quero transferir todos os arquivos do usuário, as pastas do usuário, para o disco local D. Isso é interessante porque quando no futuro eu precisar formatar o meu PC ou notebook, eu poderia inclusive formatar o meu disco local C completamente, que todos os meus arquivos estariam no disco local D, ficando de forma mais simples e organizada. Para quem não sabe, toda vez que a gente faz a formatação padrão do Windows, isso já acontece desde lá do Windows XP, depois o 7 e agora o 10. Os arquivos do usuário, a pasta do usuário padrão, ela fica no disco local C. Veja que eu tenho aqui a minha pasta do usuário, Adriano. Se eu entrar nessa pasta, aqui eu tenho toda a estrutura, pasta de imagens, download, documentos, tenho aqui a pasta de área de trabalho também. É possível também alterar o caminho dessa área de trabalho. Você que costuma salvar arquivos na área de trabalho no desktop, também é possível modificar o caminho dessa pasta de tal forma que ela também fique lá no local D ou E ou F, ou seja lá qual é a unidade que você for escolher. Então aqui nós temos toda a estrutura padrão de quando é feita a formatação do Windows, porém eu quero que essas pastas fiquem em um local diferente, eu não quero que elas fiquem no meu disco local C. Para quem não sabe, se você vier aqui, por exemplo, na pasta de imagens, botão direito, propriedade, nós temos aqui essa opçãozinha, ó, local, e aqui ele mostra para nós onde é que essa pasta fica armazenada, que por padrão ela fica lá dentro da pasta user, nome do usuário e o nome da pasta. E isso funciona também na pasta de download, da mesma maneira. Se você olhar aqui, ó, o item local, ele mostra que fica dentro do disco C, pasta user, pasta com o nome do usuário, que aí no caso depende do seu usuário. Se você se chama Alexandre, Fernando, Lucas, o nome do usuário que você colocou na sua máquina aí é o que vai aparecer aqui, ok? Basicamente é assim que funciona. Para quem também não sabe, para quem tem um conhecimento um pouco mais limitado dessa questão do sistema operacional, Windows e tudo mais, se você navegar até o disco local C, dentro do disco local C nós temos uma pasta aqui chamada usuários. Dentro dessa pasta chamada usuários, nós temos aqui todos os usuários que são cadastrados no sistema operacional que você tem no momento. No meu caso aqui eu tenho apenas um único usuário. Ele traz por padrão uma pasta pública e a pasta com o nome do seu usuário, como eu já disse, o nome que você colocou aí quando você fez a formatação da sua máquina. Se nós entrarmos dentro dessa pasta com o nome do usuário, aqui dentro a gente vai ter toda aquela estrutura, a área de trabalho, documentos, download, imagens, a pasta de músicas, links, enfim, todas as pastas do usuário. Como que a gente faz então para modificar o caminho dessas pastas? Veja que aqui no meu caso eu tenho duas unidades aqui na minha máquina, tenho o disco local C e o D. Eu quero que essas pastas do usuário elas sejam transferidas para o disco local D. Eu vou mostrar aqui da forma mais simples possível. Você poderia inclusive adentrar aí na sua unidade D ou E ou F, ou seja lá qual for, criar aqui uma nova pasta chamada dados, por exemplo, porém eu não vou criar, eu vou transferir uma pasta chamada user e a pasta com o nome do usuário aqui para o disco local D. Para a gente fazer isso de forma bem simples, basta ir lá até a pasta do usuário. Caso a sua pasta de usuário não apareça aqui na área de trabalho,
Quando você clicar em qualquer outra pasta, obviamente que você vai ter aqui, ó, a navegação na lateral, e aqui também você consegue chegar até essa pasta de usuário. Você pode navegar até o disco local C, pasta usuários, o nome do seu usuário, e aqui nós temos toda a estrutura necessária. Ou você pode simplesmente vir aqui na busca, digitar o comando porcentagem user profile, porcentagem, dar enter, que ele vai também cair aqui nessa mesma tela. Nesse ponto aqui a gente já pode fazer as devidas modificações. Veja que eu tenho aqui a minha pasta área de trabalho, botão direito, propriedades, vou aqui no item local, e aqui no item local veja que nós temos aqui o caminho completo, que é C/user, Adriano, que é no meu caso aqui é o meu usuário, /desktop. Eu quero simplesmente mudar aqui, ó, de C para D. Lembrando que você precisa se atentar aí se você tem um disco local D na sua máquina. No seu caso pode ser D, E, F, qual for o disco que você tiver aí sobrando uma partição adicional para fazer esse procedimento. Vou clicar em aplicar, aceitar, ele vai transferir aqui todo o conteúdo para lá, ok. E agora veja que se eu for lá no meu disco local D, ele criou aqui uma pasta chamada user, dentro dela tem o meu usuário Adriano, e agora eu tenho aqui a minha pasta da área de trabalho. Eu vou deixar ele aqui, ó, para a gente ver essas alterações sendo realizadas. Vou voltar lá na minha pasta de usuário. Vou pegar agora a pasta documentos, botão direito propriedade. Vamos aqui na abinha local. Vou alterar aqui no meu caso apenas o disco C para D. Tome cuidado, ok, para não apagar aqui os dois pontos barra. Ok, sim. Sim, novamente, veja que ele vai criar aqui a pasta documentos e já vai finalizar aqui essa janelinha de forma bem tranquila. Da mesma forma, agora downloads, propriedades, abinha local, vamos aqui alterar o C para D, ok, responda assim as perguntas. Obviamente que se você tiver mais arquivos aí na sua pasta de documentos, na área de trabalho, downloads e tudo mais, vai demorar um pouco mais cada um desses processos, porque ele vai transferir os arquivos para lá. Observe se você tem espaço suficiente lá no seu disco local D, ou E ou F, para que você possa fazer essas alterações aqui. Falta agora aqui a pasta de imagens, propriedade, vou aqui na abinha local, vamos alterar aqui, como eu já expliquei, em vez de C vou deixar o D. Agora eu vou alterar aqui a minha pasta de músicas também e vou fazer isso para todas as pastas que são necessárias nesse procedimento aqui. Tem aqui a pasta de vídeos também, propriedades, local, alterar aqui o C para D, ok, sim, sim novamente, ok. Essa pasta aqui, favoritos, eu normalmente não costumo fazer isso com ela, mas eu vou passar aqui nesse momento. Ok? D para E. Lembrando, meus amigos, cuidado para não apagar os dois pontos, ok? Tem que ficar aqui D, dois pontos, barra, ou E, dois pontos, barras, F, dois pontos, barra, depende da letra da sua unidade. Ok, essas outras pastas aqui, ó, link, objetos 3D, pesquisa e tudo mais, elas não vão ser transferidas, inclusive aqui pesquisa, ó. Eu vou deixar no padrão, eu quero somente o que me interessa aqui nesse ponto, é a área de trabalho, que é o desktop aqui, documentos, download, imagens, músicas e vídeos. Passei também a pasta favoritos, mas esses jogos, essas outras eu não vou fazer. No meu caso aqui eu vou transferir apenas essas pastas. Essa pasta aqui do OneDrive, ela não tem essa opção aqui, tá? A gente não consegue transferir ela aqui nas propriedades, ela não tem aqui, ó, o caminho. Para mudar essa pasta do OneDrive é necessário na própria configuração do OneDrive, tá? Não aqui nas propriedades da pasta. Objetos 3D, links e esses jogos também dá para transferir, a pesquisa também. Porém, eu não vou fazer isso. As pastas que me interessavam eram essas daqui de arquivos, né? Pessoal, perfeitamente nesse ponto, se você olhar lá no teu disco local C, na pasta de usuários, pasta usuários, e você procurar aqui a pasta do teu usuário, veja que aquelas pastas já não estão mais aqui, que é a pasta de documentos, desktop, a pasta de músicas, vídeos e etc. Agora elas estão lá no disco local D. E toda vez que eu salvar algum arquivo nessas pastas, automaticamente eles já estarão lá dentro do meu disco local D.
Nesse ponto aqui, se você no futuro precisar formatar o teu disco local C, o teu Windows, e não formatar o teu disco local D, que é a partição que a gente colocou os arquivos, todos os seus arquivos vão estar lá. Uma vez que você finalizar a sua formatação, basta seguir novamente aqui esse procedimento e direcionar a pasta atual, que foi setada como padrão durante a formatação, para suas pastas de usuários que estão aqui dentro do disco local D, ou E, ou F. Pessoal, eu espero que essa dica tenha sido útil, é um procedimento bem simples, eu acredito que a grande parte das pessoas já sabia disso, porém se você não sabia, eu espero que isso tenha sido útil e ajudado você. Abraço e até um próximo vídeo.